Não foi o acaso que te trouxe até aqui, foi Deus. Qual é o próximo passo que Ele quer que você dê? Você já sentiu que está respirando, mas não está realmente vivendo? Que o relógio segue, as semanas passam, você cumpre compromissos, responde mensagens, até consegue sorrir quando alguém cruza o seu olhar. Mas quando fecha a porta do quarto ou apaga a luz, uma pergunta muda te atravessa. Qual o sentido de tudo isso? Não é exatamente tristeza, nem simples cansaço. É mais fundo. É como um eco abafado que não sabe se vem da falta de fé, de coragem ou de direção. Alguns tentam calar essa inquietação mergulhando em atividades, tarefas, estudos, redes sociais, viagens. Empilham ocupações para tentar silenciar o vazio que insiste em perguntar: para onde minha vida está indo? Mas chega um momento em que tudo fica quieto e no silêncio a pergunta volta. E quando ela volta, incomoda. Parece que todo mundo ao redor já sabe para onde ir, menos você. Há quem desde cedo tenha descoberto sua vocação, sua habilidade, seu caminho marcado. E você? Você já se experimentou em diferentes lugares, mas todos pareciam menores do que aquilo que você carrega dentro. Aceita oportunidades que tragam um sopro de sentido, mas no fundo está cansado de fingir que encontrou o que ainda não veio. E isso pesa. Porque enquanto o mundo cobra metas, resultados e vitórias, você só queria entender em que lugar seu coração, sua mente e sua fé podem andar lado a lado sem se contradizer. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido, de coração, a curtir esse vídeo, se inscrever no canal Memórias da Alma para seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. Nesse momento de busca e inquietação, é fundamental lembrar que a caminhada cristã não é apenas sobre alcançar um destino visível, mas sobre confiar na presença constante de Deus em cada passo, mesmo quando a direção parece incerta. A fé nos convida a entregar o controle, a abrir mão da ansiedade de entender todos os detalhes e, sobretudo, a acreditar que Ele está trabalhando mesmo no silêncio. Encontrar seu caminho não significa ter um mapa pronto, mas desenvolver a sensibilidade para ouvir o sussurro divino que guia seu coração, mesmo em meio às dúvidas e inseguranças. Por isso, a verdadeira descoberta do propósito nasce na intimidade com Deus, na oração, na meditação da palavra, na escuta atenta do Espírito Santo. É ali, nesse encontro diário, que começamos a reconhecer que nossos talentos, nossos sonhos e até nossas fraquezas fazem parte de um plano maior, único para cada um de nós. E quando a fé se torna o alicerce firme, o caminho se revela aos poucos, em confiança no tempo certo do Senhor, e não na pressa do mundo. É nessa entrega que o vazio se transforma em plenitude e o respirar se torna viver verdadeiramente. Quase ninguém comenta sobre isso, porque propósito virou palavra gasta. Todo mundo diz ter, mas poucos realmente vivem. Virou título de conferência, legenda para foto bonita, slogan de curso motivacional. Fala-se muito, mas quase ninguém ensina a caminhar quando tudo o que você tem é uma fé que ainda não encontrou onde pousar. Ninguém explica o que fazer quando você ama ao Senhor, mas não sabe onde colocar os pés. Quando crê, mas não enxerga o próximo passo. Quando ora, mas o céu parece em silêncio. Quando sente que nasceu para algo, mas não consegue dar nome ao que é. É como se estivesse num corredor espiritual, sem placas, carregando uma dor que não sabe definir. Um peso que não vem de esforço físico, mas de não entender sua posição no plano de Deus. É um território silencioso que quase ninguém admite viver.
uma espécie de pausa estranha, onde a alma parece suspensa. E nesse espaço, as mentiras começam a sussurrar. Elas dizem que você perdeu tempo, que Deus não se lembrou de você, que talvez você seja apenas mais um no meio da multidão, que até pode amar a Cristo, mas não vai marcar diferença nenhuma no mundo. Mas e se esse desconforto não for falha? E se for o convite mais profundo que Deus já te fez? E se esse silêncio não for ausência, mas o modo dele chamar, num tom que só o coração rendido consegue ouvir? E se o propósito não for algo que você precise fabricar, mas algo que vai reconhecer no instante em que o céu pronunciar o seu nome? Pense em Elias. Ele conheceu o fogo caindo do céu, viu a chuva voltar depois de anos de seca, caminhou debaixo de uma unção que fazia reis tremerem, mas, em determinado momento, fugiu para o deserto, abatido, desejando não viver mais. O homem que enfrentou multidões agora se escondia numa caverna, cansado, sem força, sem rumo. Ali, Deus não veio com vento forte, nem com terremoto, nem com fogo. Veio com um sussurro suave. E, no sussurro, chamou Elias de volta à vida, lembrando-o de quem ele era e do que ainda precisava cumprir. Isso muda tudo, porque quando o céu pronuncia seu nome, ele não está apenas te dando uma tarefa. Está devolvendo a identidade que as quedas, os medos e o cansaço tentaram apagar. Então, se você está aqui hoje ouvindo esse sussurro, seja ele claro ou quase inaudível, saiba que Deus está falando com você. Talvez você tenha se sentido cansado, perdido, como Elias na caverna. Talvez já tenha tentado fugir, silenciar essa voz ou até desistir do seu propósito. Mas esse sussurro é um chamado para a sua vida. Não importa o que aconteceu antes, não importa quantas vezes você caiu ou se escondeu, Deus está te chamando de volta, te convidando a levantar, a lembrar da sua identidade e a seguir o caminho que Ele traçou só para você. Hoje, ouça com o coração aberto. Responda ao chamado, porque Ele quer fazer de você uma nova história. E essa história começa agora, com você. E agora, eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta a esse sussurro? Você vai se esconder na caverna do medo, da dúvida e da incerteza? Ou vai sair dessa caverna confiante, sabendo que Deus está ao seu lado, guiando cada passo? Não precisa ter todas as respostas, não precisa ter tudo planejado. Basta dar o primeiro passo na fé, acreditando que o Deus que fala no silêncio é o mesmo que é poderoso para transformar a sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal Memórias da Alma. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda à oração de alguém hoje. Levante-se, respire fundo e siga em frente. A sua jornada está só começando e ela é feita para brilhar.